A gente está no meio de um verdadeiro boom da inteligência artificial generativa, né? É só o que se fala. Modelos gigantescos rodando em data centers massivos na nuvem. Mas olha só que interessante. Enquanto todo mundo está de olho nesses gigantes, uma mudança, assim, fundamental está acontecendo bem aqui na palma da nossa mão. É uma revolução silenciosa que está prestes a virar de cabeça para baixo a nossa relação com a tecnologia. Pensa nessa possibilidade por um segundo. Uma inteligência artificial super avançada que funciona a qualquer hora, em qualquer lugar, de forma instantânea e, o mais importante, totalmente privada. Por quê? Porque ela vive dentro do seu próprio aparelho. Isso aí já deixou de ser ficção científica, viu? É exatamente o centro dessa transformação que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. A grande virada de chave é essa. A IA está fazendo as malas, saindo da nuvem e vindo morar no nosso bolso. A gente está vendo essa migração de servidores remotos que ficam lá longe para o aparelho que a gente carrega para cima e para baixo todo dia. E essa mudança toda está sendo empurrada por algumas forças bem específicas. E isso não acontece por mágica, não. É o resultado de uma combinação perfeita de 3 avanços tecnológicos que são cruciais. Primeiro, chips cada vez mais especializados e potentes. Segundo, técnicas de engenharia de software simplesmente brilhantes, que conseguem encolher a IA. E terceiro, uma nova e acirrada batalha entre os gigantes da tecnologia, todo mundo querendo dominar esse novo território. E bem no coração dessa revolução, a gente encontra a peça-chave, a estrela do show. Os Small Language Models, ou SLMs. São eles que fazem toda essa mágica de colocar uma IA de ponta, literalmente, dentro do nosso bolso, ser possível. Tá, mas o que é um SLM, afinal de contas? Imagina que ele é uma versão assim bem enxuta e super otimizada daqueles modelos gigantes que a gente já conhece. A ideia dele não é saber tudo sobre o universo, mas sim ser um especialista extremamente eficiente em tarefas do dia a dia, rodando com pouquíssimos recursos. A melhor analogia para entender isso é pensar em carros. Um LLM, tipo um GPT-4 da vida, é como um SUV de luxo. É super potente, espaçoso, encarra qualquer estrada. Mas, bebe uma gasolina danada e custa caro. Já o SLM, ele é o carro compacto, ágil, econômico, perfeito para rodar na cidade e resolver as coisas do dia a dia. Ninguém pega um SUV para ir na padaria da esquina, certo? A lógica aqui é exatamente a mesma. E quando a gente olha para as vantagens estratégicas, elas são gigantescas. O custo para rodar um SLM é drasticamente menor. A velocidade de resposta é quase instantânea, porque a informação não precisa viajar até a nuvem e voltar. A privacidade é máxima, já que os seus dados nunca saem do seu aparelho. E o melhor de tudo, isso roda no hardware que a gente já tem. É, sem dúvida, uma virada de jogo completa. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar. Perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Mas como exatamente os engenheiros conseguem espremer tanta potência num espaço tão pequeno? Bom, a resposta está numa combinação fascinante de hardware e software. É uma verdadeira arte de miniaturização digital. O primeiro pilar dessa história é o hardware. Os smartphones mais modernos já vêm com um tipo de cérebro dedicado só para IA, que se chama NPU, ou Unidade de Processamento Neural. Diferente do processador principal, a NPU foi projetada para fazer um único tipo de cálculo, aquele que é a base das redes neurais, de um jeito incrivelmente rápido e gastando pouquíssima energia. E a potência desses chips é algo impressionante. O mercado até já criou um número mágico para isso: 30 TOPS. Isso significa 30 trilhões de operações por segundo. Esse é o patamar de desempenho que hoje define se um smartphone é ou não de próxima geração em IA. Ou seja, se ele consegue rodar esses modelos todos de forma lisa sem engasgar. O segundo pilar é o software. E aqui a gente vê 3 técnicas principais para encolher a IA. Primeiro, a quantização, que basicamente reduz a precisão dos cálculos. É como usar números mais simples para fazer a conta. Depois vem a poda, que, como o nome já diz, corta as partes mortas ou menos importantes da rede neural. E por fim, a destilação de conhecimento. Aqui, um modelo gigante, o professor, ensina um modelo pequeno, o aluno, a chegar nas mesmas respostas, só que de um jeito muito mais eficiente. É como transferir toda a inteligência para um formato compacto.
Com a tecnologia toda estabelecida, o palco está montado para uma nova era de competição. A briga agora não é só sobre quem tem o melhor celular, é sobre quem controla o ecossistema de inteligência artificial que vai rodar dentro dele. E já dá para ver duas filosofias bem diferentes se enfrentando. De um lado, a Apple com a sua abordagem clássica de jardim murado, integrando hardware e software para garantir uma experiência perfeita e super privada. Do outro, Google, apostando num ecossistema aberto, oferecendo ferramentas e modelos para que qualquer desenvolvedor no universo Android possa criar e inovar. É a velha rivalidade iOS versus Android, só que agora no campo da IA. E esse é o panorama atual dos principais competidores. O Google está apostando pesado na multimodalidade, com o Gemma. A Apple, como sempre, foca na integração total com seu hardware. A Meta chega com o Llama 3, uma alternativa aberta e muito poderosa. E a Microsoft surpreende com o Fi 3.5, que tem um raciocínio impressionante para o seu tamanho. O cenário, como se vê, está pegando fogo. Tá, então a gente chega no ponto crucial. O que essa tecnologia toda, essa competição entre gigantes, significa na prática? Como é que isso vai realmente mudar a experiência do nosso dia a dia com os nossos aparelhos? Olha, as possibilidades são realmente incríveis. A gente está falando de tradução instantânea só de apontar a câmera para uma placa, de assistentes que não só respondem, mas se antecipam, sugerindo o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, de editar uma foto só descrevendo com palavras o que se quer mudar. E o detalhe, tudo isso funcionando perfeitamente com ou sem conexão com a internet. Isso representa uma mudança fundamental na forma como a gente usa nossos aparelhos. Hoje, a gente opera aplicativos, né? Abre o app de mapa, depois o de mensagem, depois o de calendário. O futuro é baseado em intenção. A pessoa simplesmente fala, avise o pessoal que eu vou atrasar 15 minutos e compartilhe minha rota. E o sistema operacional, agora inteligente, organiza todas as ações sozinho. E é isso que nos leva a essa citação que é bem poderosa. Aquela ideia de ter uma tela cheia de ícones que a gente precisa ficar tocando para fazer as coisas, bom, ela pode estar com os dias contados. Se a inteligência do próprio sistema consegue entender a nossa intenção e agir por conta própria, o conceito de aplicativo, como a gente conhece hoje, pode sim se tornar obsoleto. A revolução silenciosa já começou. A tecnologia está convergindo para transformar nossos celulares, que hoje são ferramentas reativas, em verdadeiros parceiros proativos. A questão que fica não é mais se isso vai acontecer, mas sim o quão rápido estaremos prontos para essa nova relação, onde o nosso smartphone evolui para se tornar uma extensão genuinamente inteligente nós mesmos.